Muito boa noite, amigos. Começando mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Nesta quarta-feira de jogo importante pela Copa do Brasil. O Internacional pegando o Remo lá no Belém do Pará. Diria o Claudio Amiro, na terra onde nasceu Jesus, tem Internacional contra o Remo. Daqui a pouco a gente vai conversar com os nossos convidados para saber as suas impressões. Eu já tenho a minha. Nossos convidados hoje aqui no Cadeira Cativa. Começando aqui pelo meu lado esquerdo. Mas todos estão do lado esquerdo, mas já aqui na primeira posição. Senhor Jason Lisboa, repórter da Rede Bandeirantes. Tive o prazer de trabalhar ao lado dessa criatura maravilhosa. Prazer te receber aqui no Cadeira, Jason. Prazer é todo meu, Brasil. Uma boa noite para você, para os nossos telespectadores. E sobre as impressões que você quer do jogo para hoje à noite do Inter contra o Remo, eu acredito que o Inter vai passar, viu? Mas não vai ser hoje. Vai deixar para classificar aqui em Porto Alegre. Só eu estou com a impressão que o Inter passa hoje. Senhor Adelino Lopes Neto, conselheiro do Internacional, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Eu acho que o Internacional passa. Não é um jogo fácil, porque eles jogam a vida e vão correr atrás da bola o tempo todo. É um desafio quase físico, mas eu acho que o Internacional passa. Amanhã tem também o Grêmio enfrentando o Newell's Old Boys, jogo também importante, decisivo, pode ser o jogo até da classificação. Faltar um pontinho aqui outro, mas uma vitória encaminha muito bem o Grêmio. Carlinhos Zago, ex-conselheiro do Grêmio, presença aqui no nosso Cadeira, muito obrigado pela presença. E mais uma vez, né, estamos aí para falar de Inter e de Grêmio. Primeira impressão do Inter, depois do Grêmio amanhã. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos, a satisfação de estar aqui no Cadeira Cativa. Eu acho que o Inter passa, mas não hoje. Eu acho que o jogo lá é complicado, até pelo fator, o ambiente do estádio. E amanhã tem jogo difícil, porque sempre jogo contra a Argentina é difícil. Mas eu acho que o Grêmio amanhã ganha. Pois é, daqui a pouco vamos falar muito sobre isso, sobre o Internacional contra o Remo, lá no Mangueirão, também sobre o Grêmio amanhã na Arena contra o Newell's Old Boys, o grupo que teve ontem o Nacional empatando com o Nacional, né? O Atlético Nacional da Colômbia empatando com o Nacional do Uruguai em 2-2. O Atlético Nacional da Colômbia perdia até o finalzinho do jogo por 2-1 e acabou empatando no finalzinho. Resultado que acabou sendo bom para o Grêmio dentro da Libertadores da América. Pedimos desculpas que hoje, excepcionalmente, não teremos o nosso torpedo, já tradicional aqui no Cadeira, para você participar conosco. Hoje não teremos o torpedo. No entanto, vamos, é claro, aqui falar das opiniões que vão chegando conforme as coisas vão acontecendo no nosso programa de hoje. E a minha opinião sobre o jogo de hoje, eu vou contramão de tudo que eu ouvi. Eu acho que o Inter vence e vence bem hoje. Acho que ganha de 3-0 do Remo e já volta classificado. Eu sei que o REC me mataria. É que está dizendo que vai ser difícil e tal, tenha totalmente a sua ideia, mas eu acho que o Inter vai surpreender, porque o Remo não está nem na terceira divisão. Não, mas em termos de time, Brasil, é claro que o Inter é bem melhor, é superior ao time do Remo, até pela questão da divisão, enfim, o Inter é clube de primeira divisão, é bem maior que o Remo, só que também tem outros fatores que podem trazer prejuízo para o time do Internacional, que é um time bem mais técnico com relação ao Remo. O gramado do Mangueirão, que não é dos melhores, não apresenta boas condições, o torcedor, o ambiente contra também, 30 mil pesa. pessoas estão esperando lá. Então, temperatura lá. A umidade é do ar. forte. É isso que eu entendo que, vamos dizer assim, o Internacional passa, e talvez até possa fazer 3, mas eu digo não é fácil porque acho que vai sofrer uma marcação muito forte, vai haver uma corrida atrás da bola que o time do Internacional não vai poder fazer. Então é aquele jogo chato, marcado, mascado, mas acho que passa. Eu até comparo, Carlinhos Zago vai lembrar, no ano passado, quando o Grêmio jogou em Aracaju contra o River de Sergipe. Acredito que vai ser um jogo parecido. Foi um jogo que, se não me engano, foi o Naldo que falhou 2 vezes. O Grêmio saiu perdendo por 2-0 e virou de 3-2. Virou 3-2. Com o Luxemburgo e o Naldo acabou errando 2 vezes na zaga e 2 gols do River. Foi um jogo também onde a temperatura era muito alta, a umidade era muito grande, até nós, repórteres, quem estava lá lembra, que era complicado, porque a umidade é forte, sempre caía uma chuva no final da tarde, subia aquele bafo. E aí eu quero só destacar aqui, né, os principais fatos de hoje. O Inter estreia logo mais às 22 horas pela Copa do Brasil, como falamos agora contra o Remo no estádio Mangueirão. Conheceu o Mangueirão lá? Não. Nunca viu o Mangueirão balançar? Sei que se trata de um estádio histórico, né? É verdade. Mas não tive o prazer de conhecer. Eu falo balançar, evidentemente, a torcida. Sim, né? sim. São mais de 30, 35 mil torcedores. Lá em Belém do Pará. Jason Lisboa não foi, então, um dos poucos estádios que você não conhece também. Isso aí. Bem. O técnico Abel Braga já tem o time definido, com o Dida, Gilberto, Paulão, Hernando e Fabrício, Williams, Aranguiz, Alex, Alan Patrick e Jorge Henrique. Na frente o Rafael Moura. O Rafael Moura faz 2 hoje. Se eu acertar o resultado, vou apostar na Mega Sena também no final de semana.
O Grêmio realiza parte do treino fechado, realizou hoje, e o técnico Anderson Moreira mantém dúvida para o confronto contra o New Old Boys amanhã pela Libertadores. O Dudu, ele teria começado, né, o trabalho entre os titulares e assim o Grêmio jogando com um volante a menos. Seria quem? O Edinho, o Ramiro ou o Riveiros? Pelo que já mostrou nos treinamentos e também em jogos, o Edinho é quem sai para esse ingresso do Dudu no time do Grêmio. Mas eu não acredito. Do início do jogo? No início do Perde jogo. contigo, duvido. Não eu acredito. também acho muito. Joga entre os 3 volantes. Porque vem dando Segundo certo, tempo, talvez. Time Mas bem alegre desde o início e perigoso contra a Argentina. É o time que está treinado. Segundo, ele está disputando dessa forma um campeonato que é muito menos severo do que esse. Não acredito. E para fechar aqui os destaques, antes de falar também da Champions League, o Grêmio Sub-20 contrata o filho de Wagner Mancini, que joga no Botafogo de São Paulo. O zagueiro Matheus Mancini, de 19 anos, vem para o tricolor por empréstimo até o fim deste ano de 2014. E o Barcelona, né, venceu por 1-0 o Manchester City, gol do Dani Alves, 2-1, né? O Dani Alves fez o gol, o segundo gol da vitória. E, portanto, o Barcelona já tinha vencido a primeira na Inglaterra e agora, né, mais do que confirmado. 3-1, né? Obrigado, Fernanda. Fernanda Galvão está no ponto aqui. 3-1. Se tratando de Liga dos Campeões, o meu favorito segue sendo o Bayern de Munique. Bayern de Munique. É torcedor do Bayern de Munique. Não, mas é pelo futebol apresentado realmente. Não tem como comparar hoje, não tem outro time jogando mais. O Bayern de Munique enfrentou o Arsenal no jogo de volta e desacelerou. Desacelerou porque já tinha vencido por 2-0, sofreu, teve dificuldades, mas tudo isso porque já tinha vencido bem. O time que melhor ocupa o campo hoje é o Bayern. Tem tanto na distribuição quanto no tempo de jogo. É impressionante. É bom esse Guardiola, né? Pois é, né? O Guardiola, que pelo que a gente percebe vendo o Barcelona jogar, é que o Barcelona mantém a mesma mecânica do Guardiola. Só que o Barcelona hoje já não é mais o mesmo Barcelona daquele auge com o Pepe Guardiola, né? Isso me lembra quando se discute piloto de Fórmula 1. O melhor piloto sempre consegue o melhor carro, né? O melhor contrato. O Guardiola está nessa faixa. Né? Não pega time ruim, time que não serve não pega. Aí a sorte ajuda. Ele é um excelente treinador, mas acho que, vamos dizer assim, a maior diferença hoje é que ele pode escolher o time que quiser. E não pega bom de lomba abaixo. Com certeza. Agora, senhores, falando do jogo de hoje, jogo importante dizer contra o Remo, olha aqui, a minha aposta, até coloquei lá no Twitter, botei lá meus palpites para a dupla Grenal. Inter 3-0 hoje e amanhã o Grêmio 2-1 no New Old Boys. Eu sou bairrista e sou otimista. Acredito que vai dar isso. Mas um aspecto eu gostaria que vocês analisassem, porque eu acho que talvez seja o mais importante. O Inter tem a volta do Arangues, que é um jogador que se tornou muito importante no time do Abel, mas o Inter não tem o Dali. E esse aspecto pode ser fundamental para que a decisão fique para cá? Em 2013, no time do Dunga, fez diferença, né? Pesou a ausência do D'Alessandro. Foram 6 jogos. Foi você que falou hoje no rádio, na Rádio Bandeirantes, que no ano passado, sem o D'Alessandro, o aproveitamento é de 16%. 6 jogos e o Inter acabou não conseguindo vencer sem o D'Alessandro. Então vai ser um teste. Claro que muita coisa mudou, é outro treinador, é outro ano, enfim, outras competições pela frente, mas é um teste importante, porque é longe de casa, o gramado, como a gente já falou aqui, não é dos melhores. Até quem sabe sem o D'Alessandro, que é um jogador técnico, com o Alan Patrick, que foi escalado pelo Abel já há muito tempo para substituir o D'Alessandro lesionado, quem sabe ele não deu uma resposta positiva. Quem sabe não consiga armar jogadas e o Internacional hoje saia com essa vitória que você acredita que seja por 3-0. Eu não acredito que... 2 do Rafael Moura no vai ser tão fácil assim. Eu acredito que o Inter vai jogar aqui em Porto Alegre contra o Remo. Adelino Lopes Neto. Olha, os dois, na fase atual do Internacional, os dois fazem falta. Eu acho que o D'Alessandro faz mais falta no Internacional ou em qualquer lugar que jogar, sempre. Porque ele é o jogador que dá o tempo da bola. Uma das maiores críticas que a gente ouvia, assim, da torcida ao D'Alessandro, que ele fazia muita voltinha com a bola. Quando põe o Arangues, ele não faz voltinha. Porque tem alguém que se projeta para receber. A tal da voltinha é o tempo da bola. O D'Alessandro é quem consegue ainda dar um pouco de velocidade para o Internacional no passe mais longo. E o segundo que consegue dar velocidade pessoal aí por velocidade própria é o Arangues. Acho que os dois fazem falta. Com ele melhora, com o D'Alessandro eu acho que fica bem de acordo. Claro que o Carlinhos Zago fica difícil falar sobre o D'Alessandro, mas pela análise de futebol, Carlinhos, dá para dizer que o Dali é fundamental no Inter hoje?
Não, sem dúvida o D'Alessandro é um jogador diferenciado. Eu sempre disse, nunca escondi de ninguém, que se o Grêmio tivesse um jogador do potencial do D'Alessandro, teria já ganho alguns campeonatos que deixou de ganhar. Mas se o D'Alessandro não jogar hoje, eu acho que o Inter vai sentir falta. Só eu que estou otimista. Vai dar 3-0. Mas é um jogo que, eu não sei, senhores, eu tenho um pensamento que, obviamente, olhando apenas a questão estrutural, tamanho de clube, eu acho que é incomparável comparar o Inter com o Remo. Não tem como comparar uma estrutura com a outra. Eu ouvi alguma coisa que a faixa salarial, aliás, a renda total, gasto total com o futebol no Remo é de 300 mil. Você compararia... Não é nem o salário do D'Alessandro. Mas você faria uma comparação do gênero Grêmio e São Paulo de Rio Grande? Exato, aí isso cai em contradição que eu estou dizendo. O Grêmio com recursos muito maiores perdeu para o São Paulo de Rio Grande, mas também nas circunstâncias parecidas que o Inter joga em hoje. condições que o Inter pode enfrentar hoje à noite Exatamente. também. E esse tipo de Copa que é para matar, cada jogo é uma decisão. Então, o time que, vamos dizer assim, está sujeito a ser desclassificado num único jogo, joga a vida. Corre o que nunca correu, vai correr o dobro do que pode. E num clima em que lhe favorece, é um jogo que eu acho que o Internacional vence, mas é um jogo que tem que ter paciência e muito cuidado, porque a marcação e a ocupação dos espaços vai ser muito grande. Todo mundo quer tirar foto aqui no Beira-Rio também, lá do Remo. Né, os caras querem vir a Porto Alegre, conhecer o Rio Grande do Sul também, né? Ontem nós falávamos aqui, e também hoje durante os debates nas rádios a gente pôde ouvir, no apito final da Band, que, por exemplo, né, casos não faltam daqueles times pequenos que complicaram contra a dupla Grenal, né? Jaciara, União Rondonópolis, Jaciara com o Grêmio do Mancini. Né? O fator principal é o gramado. O gramado, o Inter não vai conseguir tocar bola naquele gramado lá, ali. Então, eu acho que se o Inter ganhar o jogo hoje, vai ser meio que no coração, meio que no... Vamos agora tentar jogar, tocar bola, fazer... Não consegue. Eu me lembro daquele jogo do Inter contra o Nacional de Patos, lá na Paraíba. Não sei se o Adelino estava naquela viagem também. Não. O Inter jogou em Patos, na Paraíba, que é distante 120 quilômetros de Campina Grande. Eu estive lá, na época eu trabalhava pela Rádio Guaíba. E o gramado também era ruim. A condição climática era terrível, no meio do sertão. E o Inter venceu por 3-0, 4-0. Foi o primeiro gol do Guinha Azul com a camisa do Inter, inclusive. O Inter não tomou conhecimento nacional de Patos, realmente era um time que, na época, nem me lembro qual era a folha salarial, mas era algo em torno de 150 mil reais. Contra o Inter, que tinha Fernandão, que tinha Guinha Azul, que tinha Magrão. Foi o jogo da hepatite, né? Que os jogadores voltaram com a hepatite. Também a gente não pode fazer só a conta pela folha salarial. E o próprio Internacional desmente. A sua folha do ano passado foi maior que a dos últimos tempos. Exato. E o resultado não acompanhou. Mas eu acho que esse tipo de jogo está sujeito a isso. Um time que tem, vamos dizer assim, poucas pretensões, poucas possibilidades num campeonato como esse, ou num torneio como esse, ele pode desandar e tomar 8. E se consegue resistir um tempo e consegue fazer uma marcação um pouco mais próxima, complica o jogo. É um jogo difícil de fazer prognóstico, diferente de um campeonato de ponto corrido. E esse mesmo clube, né? Vamos colocar o clube porque o time não, né? Mas no caso o clube, o Remo, eliminou o Internacional, né? O clube é um clube tradicional. Copa do Brasil. Sim, e vamos dizer assim, e carrega a esperança de uma imensa massa de torcedor que está lá. É diferente? O Nordeste ele é impressionante o que carrega de torcedores. O Santa Cruz, que agora está voltando aí. Santa Cruz lota o Arruda em todos os jogos. A estreia não, mas o segundo jogo do Inter, o segundo confronto do Inter na Copa do Brasil do ano passado foi contra o Santa Cruz. Exato. E no primeiro jogo em Recife, mais de 35 mil. Estive lá. E fui ao Acre também fazer a estreia do Inter naquele ano. Que viagem boa, hein? E o Santa estava voltando, né? Estava com todo o gás. E o Inter lá sentiu a pressão. Foi 0-0 e aí venceu aqui, jogando em Caxias do Sul, o jogo não foi em Porto Alegre. E teve essa estreia contra o Rio Branco também, que o Inter conseguiu eliminar o jogo da volta, né? E no finalzinho, num lance ali envolvendo o Caio e numa cobrança de pênalti, se não me engano, do Forlán, o Inter se classificou. Então a Copa do Brasil, o caminho dela é sempre um caminho perigoso. Né? Parece que se trata de uma calmaria, mas quando começa realmente, aí as pedras e os espinhos aparecem. Né? E também algo que até é normal, né, do ser humano, daqui a pouco o time entra em campo. O Inter sabe que ele é muito maior que o Remo. Daqui a pouco os jogadores até entram, tranquilo, a gente vai ganhar a hora que quer. Não é bem assim. Esses aspectos todos podem complicar, além do gramado, além da torcida, enfim, tudo isso acaba pesando. Mas eu
apesar de tudo isso, eu mantenho meu otimismo aqui. Acho que o Inter pode eliminar hoje lá o Remo. Vai ser um jogo complicado, vai ser um jogo difícil. Mas eu acho que se o Inter daqui a pouco colocar a bola no chão, conseguir fazer o seu jogo, tecnicamente é incomparável. Esse aparente, vamos dizer assim, superioridade que o jogador apresenta num jogo como esse, isso é intencional. Ele não pode entrar num jogo em que o time sai a 1000 para cima dele e se desgastar igual. Então tem que cozinhar um pouquinho para deixar ser. Isso às vezes provoca um certo incentivo no adversário que acha que está com essa bola Exato. toda. Mas se os jogadores conseguirem, vamos dizer assim, administrar um jogo até que ele tome uma certa forma, que as coisas se assentem, e depois ganha. Mas é sempre um jogo complicado quando joga contra um time que está jogando todas as suas esperanças. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre o Grêmio amanhã contra o News Old Boys. A gente vai priorizar o Inter que joga hoje a partir das 10 horas pela Copa do Brasil. Depois a gente vai falar também do Grêmio. Torcedor gremista, fica tranquila que daqui a pouco a gente também vai falar sobre o Grêmio. Mas como o Inter joga hoje, vamos priorizar o Internacional. E amanhã, obviamente, vamos debater também o Inter e depois falar sobre o Grêmio que joga amanhã mesmo, às 10 da noite, às 9h15, contra o News Old Boys. Pois é, agora esse time que o Abel coloca em campo, não tem aí o Juan, que está fora há alguns dias, e não tem principalmente o D'Alessandro. Ainda assim, é uma equipe que a gente olha, ela é uma das melhores do país, mesmo com esses problemas todos que tem. Né? Mas tem uma situação aí que eu acho que só com a chegada de adversários mais fortes, o Inter vai acabar sabendo se esse time é o melhor ou não, em termos de escalação. Porque até agora o Grêmio foi o adversário mais forte do Inter. O Inter agora joga contra o Remo, pela Copa do Brasil, mas enfim, a questão do meio campo ali. Porque hoje o Williams é teoricamente aquele jogador que está ali no meio campo, fixo para proteger a defesa. Só que o Williams vem errando muitos passes, vem muitas vezes comprometendo o sistema defensivo, vem trazendo prejuízos com esses erros de passe. E eu não sei se só o Williams ali, para ser esse cão de guarda, vai servir para compromissos mais difíceis que o Inter vai ter pela frente. Porque o Arangues se solta, o Alex se solta, todo mundo vai à frente. E na marcação, como é que fica? Tá? Então, isso aí talvez o Abel vai ter que ver com melhor, com outros olhos essa situação, porque pode trazer prejuízo. O Igor sequer viajou, né? Eu não gosto de dois volantes em paralelo. A bola tem, vamos dizer, algumas bolas ficam na dúvida. E fica uma barreira muito distante do resto do meio campo. Eu prefiro um volante. Acho que o Williams tem esse defeito, sim. Ele tem assim um cacuete de guinha azul. Ele circula um pouco demais. Segura a bola. Isso eu acho que pode ser treinado. Ele é um jogador disciplinado, é um jogador muito aplicado. Eu acho que podia fazer. Se conseguir fazer isso, eu não sei se consegue, um volante que é o que tem o compromisso de guardar a posição, costuma dar mais segurança do que a dúvida de sair um, sai dois, e nem sempre essa articulação é muito bem feita. Mas eu acho que o Internacional precisa, antes de definir um time em termos de nome, ter um padrão de jogo. Tem que ter isso, vamos dizer assim, nós nos ressentimos dos últimos 2 anos, e o Abel está tentando fazer isso ainda não está muito bem consolidado. A partir do momento que o time tem um padrão de jogo, uma forma de jogar, qualquer substituto fica mais à vontade. E acho que resolvemos um problema fazendo isso, que é disciplinando o lado esquerdo na lateral. Que o Fabrício voltou, vamos dizer assim, muito mais participativo, participando muito mais do jogo e usando uma qualidade que ele tem, que é a força física, que ele não usava, está fazendo. Mas você confia no Fabrício, Dani? Eu acho que o Fabrício, parecido com o William, o Fabrício tem um potencial físico muito bom, vamos dizer assim, tem a imposição. Só que o Fabrício, um jogador daquele tamanho, com aquele potencial, ele não corria 8 passos. E deixou o Inter no passado na mão, né? Por isso, e o Rec brincava comigo, que eu na época disse que preferia o Kleber, porque o Kleber eu sabia o que sabia fazer e ele compunha mais o meio campo, coisa que o Fabrício não podia fazer. Esse ano o Fabrício, em função da forma de jogar, e acho que com a conversa ao pé do ouvido, está fazendo a função um pouco mais aplicadamente. Se o Abel conseguir manter esse ritmo, sim, porque ele tem fisicamente uma condição muito boa, tanto de ir quanto de defender. É um jogador alto, forte, que tem potencial, tem potência, chuta. Então, acho que o Abel está conseguindo tirar isso dele. Se ele conseguir manter
vamos dizer assim, essa produção por um tempo, acho que está resolvido o problema da lateral de esquerda. Então não vão achar nada melhor no mercado brasileiro. Esse é um problema, né? O Inter, tanto o Inter quanto outro clube, laterais esquerdos são raros de qualidade. O Grêmio teve sorte, né? Com o Alex Telles, agora com... É uma safra boa, né? Uma safra Eu boa. já me contento com um aplicado. Que é o Fabrício. Porque no ano passado o Fabrício é criticado e vaiado pelo torcedor. E sendo expulso, né? Foi Sim, expulso. esse temperamento do Fabrício no ano passado era um negócio que E esse ano ele... já começou dando coisinha. Ele foi expulso contra o Juventude. Isso, no estádio esse do é um Vale, o Abel segundo não aspecto. gostou. Esse é um segundo aspecto. Mas o Internacional, no ano passado, carecia de uma autoridade dentro do vestiário, né? E o Dunga? Capitão do Teto. Mas treinador, quando tu não tem direção, ele tem prazo de validade. Eu disse aqui pro REC, é 2 meses. Aí ele começa a ter que discutir qual é o gramado que vai treinar, quem é que você tem mais preparo físico, se o empresário entra ou não entra no vestiário, queima o treinador. O treinador tem que chegar ao ponto de começar uma discussão com os jogadores, bom, daqui para cima, lá em cima, no segundo andar, não é mais comigo. E o Internacional carecia disso. Todo treinador que chegou no Internacional ano passado, o primeiro e o segundo mês foi bem. Que é figura estranha, está entrando, todo mundo olha de lado. A partir do momento que é tapinha nas costas, Aí deu, né? ninguém mais controla. Mas é interessante que o Kleber Xavier esteve conosco aqui essa semana, na segunda-feira, e ele veio comigo, de Porto Alegre para cá, e nós viemos conversando. Ele falava sobre esse aspecto do Tite. O Tite não quer saber de nada de logística, de onde vai treinar. Ele só pede, Kleber, é contigo. O Tite se preocupa exclusivamente com o gramado, com o campo, com a parte técnica. E não se queima com os jogadores. Não se queima. Não fica com essa intimidade toda, não fica com aquele bate-papo. Cobrar uma coisa de um aluno ou de um jogador todos os dias, ele te ouve as primeiras 3. Depois não ouve mais. Aí ele tem que passar para outra área. É outra instância, é outro galão. Agora é em cima. Vai lá com o diretor. Agora é complicado também, né? Porque eu já ouvi jogadores, pelas conversas, que até agora não tem tanto. Antes nós tínhamos mais isso. Essa proximidade com o jogador. E eles reclamavam um pouco do cansaço do discurso do treinador, que era sempre o mesmo, de alguns, não vou nem citar qual. Mas o jogador falou... O mesmo que tu te referisse há pouco, eu falava muito dele. Pois é, exatamente. Diz que era mais ou menos como a Era igreja. cansativo. Depois da Exatamente. quarta ou quinta, o pastor tinha a mesma... Não tinha mais. E aí esse mesmo jogador disse, cara, cansei, não dá mais, não consegue fazer mais nada. Ele acabou até saindo desse jogador depois com o próprio treinador. Mas o desgaste entre treinador e grupo, acho que é uma coisa normal e com o tempo acontece com todo mundo, até com o próprio Tite, campeão do mundo no Corinthians. Mas Próximo técnico da seleção brasileira. torço, inclusive, para isso e potencial não falta para o Tite, né? Mas tem uma situação envolvendo o Inter esse ano que é diferente do ano passado. Porque no ano passado, quando o Inter arrasou no Campeonato Gaúcho e teve um começo muito promissor também na Copa do Brasil, se comemorava muito, a direção falava sobre isso, porque o trabalho está sendo muito bem feito, porque o Dunga está dando certo. Só que depois veio o Brasileiro e aí começaram os tropeços e o Dunga foi demitido. Esse ano, no Gauchão, o Abel já falou, não é parâmetro. Não pode ser levado como parâmetro. Vamos combinar, não tanto pode para ser o Inter mesmo. como para o Mas no Grêmio. ano passado, a coisa chegou ao ponto em que o Paixão e o Dunga brigavam por tempo e horário de treinamento. Então, quem tem que resolver isso? Isso não pode ficar entre dois se digladiando. Quem tem que estabelecer isso é a direção. O julgamento Hoje- do TJD, perdão, Delino, Tá. para completa. Julgamento do JD, o Grêmio punido com 1 ano de campo, lá pelo esquema do Juventude. Os ocasião- rojões, né? do Rojão lá, né? E perde 1 ano de campo, que será cumprido no primeiro mata-mata. Prejuízo, hein? Prejuízo pro Grêmio. Prejuízo para o Grêmio. O departamento jurídico do A Grêmio Fernanda já... está me instruindo aqui. Provavelmente vai jogar em Novo Hamburgo. Contra o Novo Hamburgo? É em Novo Hamburgo, né? É em Novo Hamburgo. E daqui a pouco também, Fernando, me fala dos outros julgamentos. Hoje é um dia importante de julgamento. Aliás, amanhã, né, também, julgamentos. amanhã. São julgamentos lá do Márcio Chagas da Silva, enfim. É um dia inteiro de julgamento. Essa questão dos rojões, o Grêmio teve uma primeira vitória, né? Conseguiu livrar o clube de uma punição, mas aí a Procuradoria recorreu e aí teve esse outro julgamento hoje e o Grêmio já sabia, os advogados do Grêmio já sabiam que o Grêmio fatalmente seria punido. Agora, mais uma vez, o torcedor tem que estar consciente, né? A situação, o incidente foi lá no Jacone. O Grêmio punido no Campeonato Gaúcho. Delino, eu te interrompi, perdão. Não, eu estava dizendo que esse ano o Internacional tem um formato diferente. O ano passado tinha 2 diretores em paralelo e nenhum vice de futebol. Não havia a figura do vice de futebol, eram 2 diretores em paralelo. Esse ano tem um vice de futebol, existe a figura, a presença está lá. O desempenho a gente vai ver ao longo do campeonato, mas pelo menos a estrutura está montada. Tem um diretor de futebol, ou seja, tem uma porta para bater.
Agora, nessa questão da presença do dirigente dentro do vestiário, muito se fala, e até no Grêmio se falava, né, Carlinhos, que a presença do presidente dentro do vestiário ela não pode ser todo dia. O presidente tem que entrar no vestiário quando a coisa está daquele jeito ou para não deixar a coisa acontecer. Demais ele perde a representatividade. Acho que ele tem que passar um número de vezes bastante grande. Ele não precisa falar todas as vezes. Ele precisa encostar o ombro e ficar do lado do treinador. Todo mundo tem que saber que o treinador é ele. É a palavra dele lá dentro. Esse respaldo é o suficiente, não precisa dizer uma palavra. Encosta do lado do treinador e deixa o treinador falando, até logo, vamos embora. Todo mundo sabe, o homem é meu. Chega. Eles entendem o recado. Para mostrar quem manda. Claro, e estão sabendo, está encostado em mim, está falando por mim. Isso é muito importante. E às vezes as coisas acabam se disseminando demais. Muito